São 20 de uma terça-feira. A casa está silenciosa. Ninguém está batendo a porta no fim do corredor. Ninguém está chamando o seu nome. O canal de pesca está passando ao fundo. Ele não está realmente assistindo, apenas deixando rolar. Ele está na casa dos 50 anos, sentado com tudo isso. Talvez seja o seu amigo. Talvez seja você. A geração X foi a primeira geração de crianças que voltava para uma casa vazia e simplesmente lidava com isso. Ninguém perguntava se eles estavam bem. Ninguém realmente pensava nisso. E 40 anos depois, muitos desses mesmos caras estão em uma casa que está silenciosa novamente. E eles estão lidando com isso da mesma forma que sempre fizeram. Se isso está funcionando ou não, é uma questão diferente. Precisamos entrar na psicologia real aqui. Não na narrativa do solteirão triste, mas na coisa real. Como esse cara chegou aqui? Como são os dias dele por dentro? Onde isso se sustenta e onde, silenciosamente e sem muito drama, começa a desmoronar. Vale a pena conhecer os números, mas vamos ser breves. Cerca de 2 em cada 3 homens solteiros na meia-idade nos Imortaniwa moram sozinhos. Lá em 1970, apenas cerca de 7% dos adultos na meia-idade nunca haviam se casado. Em 2020, isso chegou perto de 30%. 1 em cada 3 homens na meia-idade nunca subiu ao altar. Isso não é uma subcultura, é uma mudança estrutural, e a geração X está bem no centro dela. Mas o número por si só não diz muito. O motivo pelo qual um homem acaba naquele apartamento e como realmente é estar lá, é aí que a verdadeira psicologia começa. Há algo que aconteceu especificamente com a geração X, que nenhuma outra geração vivenciou da mesma maneira. Eles eram as crianças com a chave de casa, a primeira onda real delas. Crianças que voltavam para casas vazias, entravam sozinhas, faziam sua própria comida e resolviam seus próprios problemas. Pesquisas do início dos anos 2000 descreveram a geração X como uma das gerações com menos presença dos pais na história americana. E embora isso soe duro, os dados na verdade complicam isso em uma direção interessante. Estudos sobre o desenvolvimento da independência sugerem que a supervisão reduzida de adultos, quando acontece cedo o suficiente, acelera certas habilidades. Resolução de problemas, tolerância à ambiguidade, a capacidade de sentar em uma sala silenciosa sem precisar preenchê-la imediatamente com barulho ou pessoas. O psicólogo Donald Winnicott argumentou que a capacidade de ficar sozinho é um dos sinais mais importantes de maturidade emocional que uma pessoa pode desenvolver. A geração X foi essencialmente treinada nisso, quer tenham escolhido ou não. Então, quando um homem da geração X de 54 anos diz que gosta de morar sozinho, ele não está encenando contentamento. Ele está relatando uma habilidade que tem desde os 10 anos. O silêncio não o perturba. Ele aprendeu a sentar-se nele em uma casa onde não havia ninguém. Mas é aqui que a coisa fica complicada. Quando a autossuficiência emocional é treinada em você cedo o suficiente, ela deixa de parecer uma habilidade e começa a parecer uma personalidade. E então você deixa de ser capaz de perceber a diferença entre não precisar de pessoas e ter apenas ficado muito bom em convencer a si mesmo de que não precisa. Essa distinção importa mais do que a maioria das pessoas imagina. O caminho que leva a essa vida não é o mesmo para todos. O destino parece idêntico visto de fora. Mesmo apartamento, mesmas noites silenciosas, mesmo jantar para um. Mas a experiência de estar lá é completamente diferente, dependendo de como você chegou. Há o cara que nunca se casou. Não foi um protesto ou uma ferida. Simplesmente aconteceu. Ele estava na casa dos 20 anos construindo algo, uma carreira, uma vida que fizesse sentido para ele, e a parceria continuou sendo empurrada para o próximo capítulo. Ele teve relacionamentos, alguns deles longos, mas nunca se tornaram permanentes. E quanto mais tempo você mora sozinho, mais toda a sua vida se molda em torno de uma pessoa. O apartamento, os hábitos, a rotina, o jeito que você gosta do seu café, tudo isso calibrado exatamente para você. Você fica tão bom nisso que reestruturar tudo em torno de outra pessoa começa a parecer uma interrupção em vez de uma melhoria. Quando alguém pergunta, você não fica entediado? Ele geralmente parece um pouco confuso, não na defensiva,
É como se a pergunta não fizesse sentido. Entediado com o quê? A vida que ele tem funciona com combustível interno. Isso não é tédio. É apenas como funciona. Depois, há o cara que foi casado e o casamento acabou. Essa é uma experiência genuinamente diferente. E a pesquisa sobre esse grupo é preocupante. Estudos descobriram que homens não casados entre 40 e 60 anos têm 3,5 vezes mais probabilidade de morrer por suicídio em comparação com homens casados na mesma faixa etária. Homens divorciados, especificamente, chegam a uma taxa 8 vezes maior do que a de mulheres divorciadas. 8 vezes. E o motivo no qual os pesquisadores sempre chegam não é fraqueza ou alguma falha de caráter, é estrutural. Muitos homens construíram todo o seu mundo social em torno do casamento sem perceber que era isso que estavam fazendo. Era ela quem mantinha as amizades. Ela lembrava dos aniversários, planejava os jantares e mantinha as conexões. Quando o casamento termina, não é apenas o relacionamento que desmorona. É toda a infraestrutura social que ele sustentava. Ele não está apenas sozinho em sua casa. Ele está sozinho de uma forma para a qual não tem vocabulário, porque nunca teve que construir esses sistemas ele mesmo. Então você tem dois homens no mesmo prédio de apartamentos, mesma idade, mesmo número de pratos de jantar. Um deles faz isso há 20 anos e otimizou cada canto disso. O outro está fazendo isso pela primeira vez aos 51 anos, descobrindo lenta e às vezes dolorosamente que a independência é algo que você tem que aprender. Ela não aparece automaticamente quando você precisa. E então há um terceiro tipo que não é muito mencionado: o viúvo. Homens que tinham a vida, o relacionamento, toda a estrutura, e então perderam isso não para uma data no tribunal, mas para algo que nunca viram chegar. Esses homens estão em um tipo diferente de solidão. A casa ainda tem dois de tudo. Eles não estão aprendendo a morar sozinhos do zero, estão aprendendo a morar sozinhos em um espaço que costumava significar algo totalmente diferente. Pesquisas mostram consistentemente que homens viúvos têm algumas das taxas mais altas de depressão e isolamento social na meia-idade. E o motivo principal é o mesmo dos homens divorciados. A pessoa que gerenciava as conexões sociais se foi, e ele nunca percebeu o quanto do mundo dele ela estava mantendo unido até que ela não estivesse mais lá. Mas ao contrário do divórcio, não há raiva para processar, apenas ausência. E esse é um tipo particular de dificuldade. Então, como é um dia real para esse cara? Porque a versão que as pessoas imaginam e a versão que existe geralmente são bem diferentes. Ele acorda cedo, não porque alguém está fazendo barulho, mas porque é quando seu cérebro funciona. O café é o mesmo todos os dias, exatamente do jeito que ele quer. Se ele ainda estiver trabalhando, ele vai. Se não, sempre há algo, um projeto, uma toca de coelho no YouTube sobre motos antigas ou marcenaria, na qual ele vai mergulhar por 3 horas e não vai se desculpar por isso. O jantar é quando ele quiser, pode ser às 5, pode ser às 9, a decisão é totalmente dele. E há uma satisfação silenciosa nisso que é difícil de explicar para alguém que não viveu isso. As noites se dividem em dois tipos de forma bem clara. Um tipo preenche o silêncio. Sempre há algo ligado. Um jogo, um documentário, um podcast. Ele não está desconfortável. Ele apenas funciona melhor com um sinal ao fundo. O outro tipo senta-se com o silêncio como se fosse um velho amigo. Ele lê, pensa, olha pela janela por 20 minutos e não se desculpa por isso. Ambos os homens estão lidando com a mesma realidade subjacente. Ninguém a quem prestar contas, ninguém para se responsabilizar por ele. Para alguns, isso é liberdade. Para outros, sob as condições certas, torna-se outra coisa. Aqui é onde os dados se tornam específicos de uma forma que vale a pena refletir. Um estudo de 2026 sobre homens da geração X e amizade descobriu que 95% dos homens disseram que os amigos são essenciais para uma vida feliz e saudável. 95%. Então não é que eles não se importem, eles absolutamente se importam. Mas se importar com algo e estar equipado para mantê-lo são duas coisas totalmente diferentes. Os homens no estudo eram menos propensos do que as mulheres a serem voluntários, a participar de qualquer tipo de reunião regular ou a pertencer a uma organização local.
Apenas cerca de 1 em cada 5 homens pertence a qualquer tipo de grupo local. E os pesquisadores descreveram as amizades masculinas como de alta paixão e baixa vulnerabilidade. Eles vão falar sobre esportes, política, música, o que quer que tenha acontecido nas notícias por horas. Mas eles não vão dizer: tenho andado meio para baixo ultimamente. Não converso com ninguém há um tempo. Não estou muito bem. Essa parte não sai. Não porque eles não sintam, mas porque a fiação para dizer isso em voz alta nunca foi realmente instalada. E em algum lugar ao longo do caminho, não pedir as coisas se tornou uma forma de identidade. Os homens se conectam ombro a ombro. Eles fazem coisas juntos, pescam, trabalham em algo, sentam-se em um jogo. A conversa acontece em torno da atividade. Mas quando você mora sozinho aos 55 anos e seu amigo de ombro a ombro está a 3 fusos horários de distância, a conexão desaparece em um chat de grupo que ninguém lê. E como essas amizades não terminam oficialmente, sem conflitos, sem brigas, ambos os homens simplesmente assumem que ela ainda está lá. Inativa como uma ferramenta na garagem, ela existe, só não está em uso. E quanto mais tempo fica parada, mais recomeçar parece precisar de um motivo ou ocasião. Então eles esperam, e anos se passam sem um. Cerca de 60% dos adultos da geração X se qualificam como solitários, mais do que os boomers. E essas são pessoas que, vistas de fora, parecem completamente bem. Empregos, rotinas, casas, carros. A solidão não se anuncia. Ela se parece com um cara que está sempre ocupado, sempre lidando com algo, que nunca precisa de nada de ninguém. E se você pressioná-lo sobre isso, ele mudará de assunto para o jogo da noite passada. Aqui está algo que realmente passa despercebido. Morar sozinho na casa dos 50 anos, quando você já faz isso há um tempo, traz coisas genuinamente boas. Não como uma forma de disfarçar os pontos negativos, mas coisas realmente boas que valem a pena ser nomeadas. Há uma estabilidade em uma vida que você construiu inteiramente sozinho. Cada rotina foi escolhida, não negociada. Ele come o que quer, dorme como quer e gasta seu dinheiro com o que importa para ele. Em uma tarde de sábado, quando tudo está em seu lugar, o clima está bom, não há lugar para estar e nada que ele deva a ninguém. Nesses dias, a vida que ele tem é exatamente a vida que ele escolheria. Ele não está encenando contentamento. Ele o tem. E aqui está a parte que os dados mostram e que as pessoas não esperam. A solidão diminui à medida que as pessoas envelhecem. Adultos no final dos 40 e na casa dos 50 anos relatam as taxas mais altas. Quase metade diz que se sente solitária nessa janela, mas o número cai de forma constante na casa dos 60 e 70 anos. O homem da geração X, que está lutando aos 53 anos, muitas vezes se sente diferente aos 65. Algo muda. As pessoas ficam mais confortáveis na própria pele. O barulho sobre como a vida delas deveria ser fica mais baixo. Vale a pena saber disso se você está no meio disso agora. Mas há um risco real nesse tipo de vida que não recebe atenção suficiente. E não é a solidão que as pessoas costumam apontar, é a deriva. A deriva é o que acontece quando não há estrutura externa e ninguém para refletir sua vida de volta para você. Ela não chega de uma vez. Acontece da maneira como a maioria das coisas dá errado. Gradualmente, silenciosamente, de maneiras que parecem completamente normais enquanto estão acontecendo. Você pula à academia um dia, depois vira uma semana. As refeições ficam mais simples, depois descuidadas. O sono muda um pouco, depois muito. E como não há ninguém lá para dizer: ei, isso não é do seu feitio, nada nunca parece errado. O seu normal simplesmente muda de lugar. E uma vida totalmente autogerenciada pode parecer estável mesmo quando está se estreitando lentamente. Não há sinal, nenhum alerta. Apenas um cara que olha para sua rotina um dia e percebe, sem nenhum drama, que ela ficou muito menor do que ele pretendia. Não porque algo quebrou, mas porque nada a impediu de ficar menor. Eu notei esse padrão em mim mesmo durante um período em que morei sozinho por um tempo. Nada extremo. Mas me lembro de pensar que estava indo bem. E então, um dia,
olhando para a minha semana e percebendo que ela havia se contraído silenciosamente. Menos movimento, menos variedade, menos energia indo para fora. Nenhum momento único causou isso. Apenas se estreitou porque nada estava empurrando de volta. Então, aqui está o que a pesquisa realmente mostra que funciona. E eu quero manter isso prático, não como um sermão. Um estudo destacou um grupo de homens que começou algo que chamaram de Wednesday Waffle. Cada cara gravava um vídeo de 2 minutos. Sem roteiro, sem tópico, apenas o que estivesse em sua mente. E enviava em um chat de grupo toda quarta-feira. Era só isso. Sem agendamento, sem coordenação, sem pressão para ser interessante. Apenas 2 minutos estando presente na vida um do outro uma vez por semana. E funcionou. Não porque fosse profundo, mas porque era sem atrito o suficiente para que eles realmente continuassem fazendo. Essa é a verdadeira sacada. O contato pequeno e regular supera o contato grande e ocasional todas as vezes. Uma mensagem curta uma vez por semana faz mais do que uma longa ligação a cada 6 meses. Os homens que parecem envelhecer melhor, morando sozinhos, não são os que reformulam toda a sua vida social. São os que constroem algumas âncoras de baixo esforço. Uma pessoa consistente, uma rotina que os tire de casa, uma coisa que acontece, quer eles tenham vontade ou não, e que eles realmente mantêm. Vincular a interação a uma atividade ajuda muito, porque é assim que esse tipo de homem é programado. Não é: vamos sentar e conversar sobre como estamos. Mas sim: nós dois aparecemos aqui às terças-feiras. A conversa se torna um efeito colateral, não o objetivo. E efeitos colaterais são muito mais fáceis de manter do que objetivos. E a âncora mais importante é a própria estrutura. Em uma vida totalmente independente, a estrutura é o que substitui todo o resto. É o que impede a deriva de acelerar. Horários fixos, hábitos fixos, coisas que acontecem independentemente da motivação. Porque a motivação em uma vida solo é a variável mais instável que existe. Quando a estrutura se mantém, todo o resto permanece administrável. Quando a estrutura começa a escorregar, as coisas tendem a seguir em uma sequência que parece inevitável em retrospecto. Então, qual é o quadro real aqui? Ele não está quebrado, não está esperando, não está secretamente miserável por trás de uma rotina bem mantida. Ele construiu algo e, na maior parte do tempo, funciona bem. Ele consegue sentar-se sozinho de uma forma que a maioria das pessoas não consegue. Ele funciona com combustível interno e funciona de forma bem limpa. Mas existem os outros dias. Sentar em uma sala de espera sem ninguém para mandar mensagem no caminho. Um feriado que passa sem uma conversa real. Aquele momento logo antes de dormir, quando a casa faz um barulho e não há ninguém com quem trocar um olhar. Esses dias não anulam os bons, mas são reais e aparecem nos dados e aparecem nos comentários de vídeos como este. A lacuna entre estar sozinho e sentir-se sozinho é aí que vive a verdadeira psicologia desse cara. Ele tem praticado não precisar por tanto tempo que muitas vezes não consegue dizer de que lado dessa lacuna ele está. Ele pode passar 11 dias sem uma conversa significativa, notar isso brevemente e arquivar como tudo bem. Não porque ele esteja em negação, mas porque o sistema que ele construiu não tem um medidor para isso. O fio morre silenciosamente e a luz não acende. As amizades masculinas muitas vezes duram 20 ou 30 anos. Eles se apegam aos mesmos caras da escola, do primeiro emprego, mas o fio morre, não porque deixaram de se importar, mas porque ninguém os ensinou a mantê-lo vivo. Eles esperam por um motivo para entrar em contato, e às vezes anos se passam sem um. E se você é o cara assistindo a isso agora em uma casa silenciosa, em uma noite de semana, eu não vou dizer para você entrar em um time de futebol. Esse não é o seu ritmo, e nós dois sabemos disso. Mas ligue para aquele amigo com quem você não fala há 3 anos. Não porque algo está errado, não porque você precisa de algo dele, apenas porque 3 anos é muito tempo. E o cara do outro lado daquela ligação provavelmente também está sentado em uma casa silenciosa, em sua própria rotina, esperando por um motivo que nunca aparece. Uma ligação. Algo sem atrito o suficiente para que você realmente faça. Porque a linha não está morta. Ela só esteve guardada na garagem. Alguém só precisa pegá-la.
Se esta história mudou a maneira como você olha para os espaços silenciosos em sua própria vida ou na vida dos homens ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos explorando a psicologia oculta e as histórias que muitas vezes passam despercebidas. Vamos construir um futuro mais conectado. O próximo capítulo de nossa investigação será aberto em breve.